Pessoal, então hoje, basicamente, né, nós vamos ter uma aula de matemática, né? Porque a gente vai ver, ou rever, né, para quem já viu, sistemas de numeração. E aí a gente vai ver 4 sistemas de numeração, né? Então, assim, sem mencionar qualquer aplicação, né? Embora quem seja da área já saiba, mas hoje é pura e estritamente uma aula de matemática destes sistemas aí. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar aqui. Só um minutinho, só habilitar. Bom, voltando lá. Voltou o slide aí? O iPod voltou? Sim. Não, beleza. Então vamos lá. Sistema de numeração. O nosso sistema de numeração é baseado em 10 algarismos, né? Por isso que ele é chamado de sistema de numeração base 10. Né? É bem notório, né, que se temos 10 dedos, né, ou dígitos, né, dígitos, então é bem de se esperar, né, ou é bem razoável crer que esse seja um motivo do sistema de numeração, nosso sendo base 10, né, em função dessa questão de as primeiras contagens terem ocorrido com pedrinhas, com os dedos, com qualquer objeto, né, mas principalmente com os dedos, então é bem razoável que ele seja decimal por esse motivo, né? A gente funciona com o sistema decimal bem no automático, né? Quando eu falo, por exemplo, o número 125, você já tem a ideia quantitativa da coisa. Você não fica pensando, por exemplo, que você tem ali as unidades, as dezenas e as centenas, né? Você não divide isso em posicionamentos, onde em 125, o número 5, ele está na primeira posição, né? Então ele está na casa das unidades. O número 20, o número 2, ele está na casa das dezenas, e o número 1 na casa das centenas. A gente não pensa nisso. A gente vai no automático, né? E mesmo quando não havia essa formalização, a primeira ideia que surge de número, né? Qual que é a diferença? Exemplo de número, numeral e algarismo, né? Então, o número, na verdade, é uma ideia quantitativa. Então, muito embora não houvesse a formalização, como eu disse, não houvesse a língua escrita, mas a ideia da contagem todo mundo já tinha, então já existia um número, né? Eu pegava 3 pedrinhas, com 3 pedrinhas, e via que era 6, embora aquilo não tinha o nome de 3 e nem o nome de 3, e o resultado não tinha o nome de 6. Mas eu já sabia que era um número, eu já tinha ideia da quantidade. Então o número ele está associado o número ele é uma ideia, né? Ele expressa a quantidade. Os algarismos são símbolos, né? São símbolos para representar esses números, para representar a ideia, que é um número. Né? Os algarismos são símbolos. Como o nosso é decimal, nós temos 10 símbolos, né? Que é do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 10 algarismos, né? E aí, associando esses algarismos de forma conveniente, né, onde eles representam cada posição que o número ocupa, ele vai representar a unidade, dezena, a centena, milhar, etc. Né, e aí eu consigo formar o numeral. Que aí, por exemplo, 125 já é o numeral. Então, o número é a ideia da contagem, o algarismo é o símbolo que representa essa ideia, e o numeral eu vou formar a partir da minha associação conveniente de algarismos, né? Todo mundo sabe que, independente de eu saber que o posicionamento é de unidade, dezena, centena, etc., eu sei que, por exemplo, 19, quando eu falo 19,91, mudei a posição dos algarismos, gerei numerais diferentes que representam
quantidades diferentes. Para nós é notório, né? O que é diferente, se eu pegar um sistema binário e tá lá, por exemplo, 100, aí depois eu coloco 00 e 1. Eu já não sei quantitativamente o que foi essa mudança, a menos que eu tenha eu tenho um grande hábito de trabalhar com esse sistema binário, que na mente eu já sei, poxa, qual que é o quantitativo em decimal expressa 100 e qual quantitativo decimal expressa 001, de tal modo que só dimensional eu já sei. A gente não está acostumado com essa base. Vou falar a gente é de modo geral, lógico, né? Mas o sistema nosso é o pé nas costas, né? É automático, a gente já tem a ideia, né? Como, por exemplo, nas ideias que a gente tem de velocidade, por exemplo. Quem dirige tem mais ideia de velocidade, mais noção do que quem não dirige. Embora quem não dirija, se ele for observador, ele também tem, né? Mas para quem dirige, se eu falar assim, você está numa estrada, etc, etc, a 160 km por hora, o cara tem noção do quanto veloz é isso, né? Para quem não é tão observador, para quem não dirige, não tem essa ideia. Então a ideia quantitativa, a ideia do intelecto ou de qualquer sentido, ela é aprendida, né? Dizem o seguinte, por exemplo, o homem ele conhece as velocidades há muito mais tempo na vertical do que na horizontal, os efeitos da velocidade. Como assim? Por exemplo, se você falar com um cara assim, pula ali de um prédio de 3 andares, o cara já sabe o perigo que é e não arrisca. Ele não arrisca. Essa memória do perigo de velocidades verticais, ela vem desde milhares de anos, né? O cara sabe o que é cair lá dos seus antepassados há milhares de anos. Então ele conhece a alta velocidade e os seus perigos na queda, ou seja, a velocidade, digamos assim, na vertical, né? Isso é notório. Todo mundo, você chegou um andar que seja no prédio, olhou lá de cima da laje, você já, poxa, esse trem é perigoso. Você carrega isso praticamente no seu DNA, esse perigo, né? Já nas altas velocidades verticais, nem tanto. Por quê? Se você for imaginar que as altas velocidades eram o quê? De cavalo, carruagem, etc, né? Os carros vieram aí no século passado, onde nós conhecemos as velocidades maiores. Então, quer dizer, a noção de velocidade alta na vertical, ela é baixa. Então, o medo é pequeno também, né? O cara não sabe, por exemplo, que a energia cinética, que é a energia associada à velocidade, ela varia com o quadrado da velocidade. Então, por exemplo, se ele tiver a 50 por hora e chocar no poste, o estrago é 1. Se ele tiver o dobro a 100 por hora, né, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Então o estrago é 4 vezes pior. Não é o dobro. Dobrou a velocidade, você quadriplica o estrago. Porque você já está com o quádruplo da energia cinética ali do seu automóvel, né? E se ela for o triplo, não é o triplo do prejuízo. É 3 ao quadrado, 9. É 9 vezes mais o prejuízo. Então, quanto maior a velocidade, muito maior ainda é a sua energia cinética e muito maior o estrago que você pode ocasionar numa alta velocidade, estando na vertical ou na horizontal, né? E o pessoal não tem ideia, por exemplo, se você está no automóvel a 72 km por hora, 72 km por hora, quem dirige fala, pô, essa é a velocidade que eu ando dentro do meu bairro, sei lá, né? Velocidade bem razoavelmente baixa, né? Só que 72 km por hora não é tão baixo assim. Por quê? Nós não temos a ideia imediata da distância de 1 quilômetro, mas nós temos a ideia imediata da distância de 1 metro, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas têm o quê? Tem 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, né? Quando você vê uma pessoa de 2 metros, você já, poxa, o cara é gigante. Então, a questão de 1 metro, você tem a ideia clara na mente. Então, por exemplo, se eu converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, né, 72 km por hora, vai corresponder a 20 metros por segundo. Isso quer dizer o quê?
você está dirigindo a 72 km por hora, você está dirigindo a 20 metros por segundo. O que significa? A cada segundo você anda 20 metros. Né? Se você der um cochilo, se você piscar o olho, se você fechar o olho, né, por 1 segundo, você andou 20 metros. Por 2 segundos, 40. Quer dizer, 40 metros, gente, se você considerar que de um poste ao outro, a distância é aproximadamente 25 metros, 40 metros já andou mais que de um poste ao outro. Quer dizer, 2 segundos, cochilou 2 segundos. O estrago que pode ter ali é uma velocidade que você considera baixa, que é 72 km por hora, o estrago é alto. Então isso é para mostrar que a nossa noção de perigo na vertical ela é muito maior. Ela já está imbuída aí no DNA, enquanto a horizontal não. Então essa noção, esse aprendizado, essa ideia de quando eu falo de um número, de quando eu falo de um valor, de quando eu falo de uma velocidade, de quando eu falo de uma frequência, ela está associada ao que? A aprendizagem, convivência, o hábito que você tem com aquele sistema. Assim é os sistemas de numeração. Né? Então, por exemplo, o sistema de numeração decimal, que é o usual aí do nosso cotidiano. Esse sistema baseado, ele é decimal porque a base é 10, ou seja, nós temos 10 símbolos, nós temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, deixa eu só pegar um laser aqui. Ó. Então, nós temos aí 10 algarismos. Né? Ok? Então, por isso, sistema de numeração decimal. E aí a gente pode organizar em forma de potências. Né? Como ele é base 10, veja bem, eu sempre trabalho esses algarismos associando a minha base 10. Quer dizer, o primeiro algarismo, ou o último, né, se eu ler como a minha leitura ela é da esquerda para a direita, eu vou ler 1234, base 10, 1234. Então o meu último algarismo é o 4, né, meu último dígito. Então ele está associado ao 10 elevado a 0, que 10 elevado a 0 é 1, portanto ele tem peso 1. Se eu pegar o meu penúltimo dígito, né, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o meu segundo dígito, ele é 10 elevado a 1. Então 10 elevado a 1 é 10, por isso que ele tem peso 10. Né? 10 elevado a 1, 10, vezes 3, 30. 10 elevado a 0, 1, vezes 4, 4. Então por isso que o 4 está o quê? Unidades, né? Unidades é de 0 a 9. Aumentou um dígito, opa, estou onde? Né? De 10 a 99, 2 dígitos, eu estou aí nas dezenas então, né? Aumentou 3 dígitos, ou seja, peso 100, né? Que agora 10 elevado a 2, 100 vezes 2, 200. E aí eu estou onde? Nas centenas e por aí, na centena, né? E por aí vai. Então esse é o sistema que nós temos hábito, né? A gente até utiliza um pouco dessas potências em alguns casos, né? Quais casos que eu utilizo das potências de 10? Porque o meu sistema é base 10. Quando eu vou representar grandezas ou muito grandes ou muito pequenas, né? Então, por exemplo, se eu for falar de anos-luz, né? O que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Então, o ano-luz é uma unidade de distância. É como se eu pegasse uma nave, partisse aqui do ponto zero, na velocidade da luz e viajar durante um ano. Toda essa distância que eu percorri na velocidade da luz durante um ano, essa distância é um ano-luz. Então é muita coisa, né, galera? Por que é muita coisa? Porque a velocidade da luz ela é aproximadamente 3 vezes 10, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, na velocidade da luz, você daria 7 voltas e meia em torno da Terra em apenas um segundo. Agora, se em um segundo você dá 7 voltas e meia, imagina um ano, né? Que são 365 dias, que o dia é 24 horas, em que uma hora é 60 minutos e que minuto é 60 segundos. Então, um ano-luz é muito grande. A própria velocidade da luz é grande, note. 3 vezes 10 elevado a 8, olha, 10 elevado a 8. Por quê? Porque eu não vou ficar falando, a velocidade da luz são tantos milhões ou bilhões, não é? Do mesmo modo, são as coisas muito pequenas. Então, as coisas muito grandes, eu coloco potência de 10, ou eu coloco como
abreviaturas, né, do tipo quilo, que é 1000, mega, que é 1.000.000, né, quilo é 1000 ou 10 a terceira, mega é 1.000.000, que é 10 a sexta, giga é bilhão, que é 10 a nona, né, os múltiplos ou os submúltiplos, quer dizer, coisas menores, né, quando eu tenho 1 metro dividido por 1000, eu tenho 1 milímetro. Eu não vou ficar falando 0,001 metro, eu falo 1 milímetro, milimètro. O mili quer dizer o quê? Dividido por 1000, ou 10 a menos 3. Né? Então, 0,001 metro, ou 1 dividido por 1000, ou 10 elevado a menos 3, é o mili, né? Então, eu tenho milímetro, milímetro, miligrama, miligrama, por aí vai. E aí eu vou ter outros menores ainda, né? Microns, nano. O nano, ele é 10 a menos 9, né? Nos remete a nanotecnologia, nanomateriais. Então a gente usa dessa potência de 10 de forma conveniente quando a gente vai representar ou grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas, de modo a facilitar de forma a facilitar a nossa leitura e comunicação, né? E também a gente fala de ordem de grandeza, né? Então, por exemplo, 10 a terceira tem uma ordem de grandeza de 3, né? Então eu já sei que a coisa está na casa dos 1000, né? Então o sistema de numeração decimal para a gente, ele é o mais tranquilo, porque é o que a gente lida no dia a dia, né? Quando eu falo 1234, quando todo mundo pensa nesse número, a gente tem uma ideia do significado dele também em comparação ao que está sendo medido. Como assim? Então vem a ideia da grandeza, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma grandeza física, uma grandeza monetária, né? Esse 1234 ele pode significar muito ou não, né? Então, por exemplo, quando eu tenho vamos falar de uma grandeza física, né? Vamos supor que eu tenho uma grandeza física aí, qualquer. O que é necessário para mim ter uma grandeza física? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é um valor, né? Porque tudo aquilo que você mensura, tudo que você mede e dá em resultados, ele tem digamos assim, um ar de confiança maior, um ar científico maior, né? Então, por exemplo, se eu falar, porque o automóvel é muito veloz ou pouco veloz, isso é muito relativo, né? O que é muito veloz e pouco veloz para quem, né? Para o mosquito, para o ser humano, para o automóvel. Então, eu tenho que falar o valor. Então, toda grandeza ela exige um número. Tá? E toda grandeza exige uma unidade medida. Existem casos excepcionais de grandeza, a gente chama de adimensional, que ela não tem unidade medida, mas são poucas, e aí é uma história resultante de formulações, né, e conveniências. Mas, de modo geral, praticamente todas, né, 99,9% das grandezas, ela tem que ter uma unidade associada. Então, se eu chegar e falar aqui, galera, eu tenho 30, né, eu falei um número, opa, beleza, 30. Né, mas 30 o quê? Reais, quilogramas, 30 anos. A que você se refere? Então, toda grandeza ela tem que ter um valor quantitativo, né, um número associado, e uma unidade medida. Quando eu falo unidade medida, você já sabe o que é. Basicamente, né, se você conhece, se eu falar assim, 10 metros. Poxa, esse cara está falando de distância, altura, largura, né? A pessoa já tem ideia, né? Se eu falar 10 reais, dinheiro. Se eu falar 30 anos, idade do camarada, idade de qualquer coisa, do imóvel, né? Então, pela unidade de medida, eu sei de que se trata a grandeza, né? A não ser que seja uma desconhecida, né? Você chega lá o médico mede a temperatura lá sua ou do seu filho, né? Aferir a temperatura e fala, não, está a tantos kelvins de temperatura. Poxa, você não tem ideia, né? Alguém, né, o pessoal que está estudando aí sabe, Kelvin é a temperatura, né? Você não tem ideia, esse cara tá com febre, não tá, morreu, tá vivo. Por quê? Porque você está acostumado com Celsius. 40 graus Celsius, o planeta tá. Esse aí tá entrando em convulsão, né?
36,5 graus Celsius. Né? Ninguém lembra do grau Celsius, porque já sabe que é o utilizado. Não, está com a temperatura normal. E aí, quando eu falo 1.234, se eu falar 1.234 km por hora, opa, nossa, que velocidade é essa? Nada o que alcança, né? Carro, nada. Se eu falar 1.234 reais, ó, isso é muito para alguns e poucos. Né? Pode ser muito para alguns e pouco valor para outros, né? Mas você tem ideia, que é uma graninha boa, 1.234 reais. Né? Se eu falar 1.234 anos, ó, né? É o que é isso aí? É a idade de quê? De um edifício, a idade de uma cidade, que conforme o caso também não é muito, né? Então, isso tudo é para falar que nós dominamos o nosso sistema de numeração decimal. Por quê? Porque nós, né, ao aprender a língua, a nossa língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, nós vamos aprender na língua materna e vamos, ao mesmo tempo, aprender toda a noção de quantidade, né, de numeração, que toda essa noção é baseada no sistema decimal de numeração. Então, por isso, não há problemas com a base 10. Né? Se eu pegar aí, só para exemplo, tá, galera? Se eu pegar aí a nível de exemplo, 523. Então, número 3, unidade, número 2, dezena, número 5, centena. A unidade é o quê? 10 elevado a 0, dezena 10 elevado a 1, que é 10, e centena 10 elevado a 2, porque é 100. E eu multiplico pelo posicionamento. O 3 está nas unidades, então 3 vezes 10 elevado a 0. O 2 está na dezena, 2 vezes 10 elevado a 1. O 5 está na centena, 5 vezes 10 elevado a 2. Fazendo os cálculos, 10 elevado a 2, 10 elevado a 2, 100, né, porque é 10 vezes 10, que é 100, vezes 5, 500. 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10, vezes 2, 20. 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 3, 3. Então, 500 mais 20 mais 3 é igual a 523. Né? Essa é como se forma qual que é a ideia de posicionamento do número, né, no sistema decimal. Se o número 5 fosse o último, ele valeria o quê? 5 unidades. Se ele fosse o do meio, ele valeria o quê? 50. Como ele é o terceiro, ou o primeiro da esquerda para a direita, ele vale o quê? 500. Né? Se ele fosse o próximo, 5.000. Então, o valor é dado por posicionamento. E só mais um exemplo aí, né? Mesma coisa, o número 8.079, olha só. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, né? Fazendo os cálculos, eu tenho 8.000 mais 0, mais 70 mais 9, que é o meu número 8.079. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, vamos prosseguir. Pra mim tá de boa. Vamos prosseguir. Não, beleza. Se quiser interromper, fiquem à vontade, tá, galera? O segundo sistema de numeração, o sistema hexadecimal. É óbvio, né, gente, que eu particularmente, né, ninguém vai implicar com isso de como você pronuncia essa palavra, mas aprender corretamente também não custa nada e é interessante, né? Porque muitas pessoas pronunciam essa palavra H-E-X-A como hexa, né? Hexacampeão, hexágono, e algumas pessoas pronunciam como hexa, né? Por exemplo, hexágono, né? Quando na verdade a pronúncia vai ser isso aqui, olha. Quando na verdade a pronúncia vai ser isso aqui, ó. Hexa. Letra E, letra G, letra Z, letra A. Hexa. Hexa. Ok? Essa é a pronúncia correta. Hexa. Né?
Bom, igual eu falei, né? Lógico que ninguém vai implicar com vocês falando aí ESA ou EXA, né? Mas o correto é EXA, tá? Então, simulação hexadecimal, hexacampeão, hexágono. Tá? Então, o EHEXA se lê hexa, hexadecimal. Então, o sistema hexa ou hexadecimal, né? Por que hexa, né? Quando fala hexacampeão, opa, 6 vezes campeão. Quando fala hexágono, eu já sei, um polígono de 6 lados, patati patatá. Então esse hexa está associado a 6, né? E o decimal é o sistema decimal. Então ele é um sistema em que ele pega o sistema decimal e ele coloca mais 6 símbolos. Então o 10 mais 6. Ou seja, ele trabalha com um total de 16 dígitos. 16 dígitos. 10, que é do sistema decimal, já conhecido, de 0 a 9, são 10 dígitos, 10 símbolos ou 10 algarismos, e a partir daí ele coloca mais 6, daí o hexadecimal, 16, né? 6 e 10, 16, hexadecimal. Então, só que coloca letras, né, do nosso alfabeto, né? E diga-se de passagem, né, galera, só falando lá da historinha dos números, que eu fiz um breve relato para vocês, né? Esse sistema de numeração nosso aqui é o indo-árabe, tá? Então, olha só, quando chegou no 10º dígito, o 11º, 12º, 13º, 14º e 10º, aliás, quando chegou no 10º, né? 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º, que é o F, são representados por letras do nosso algarismo, né? Então, A, B, C, D, E, F. São 16 letras mais 10 algarismos numéricos. Só que essas letras, elas não têm valor de letra, né? Ela não tem valor de letra. O A é como se estivesse substituindo o 11. O B, aliás, um pouco antes, né? O A, o 10, o B, o 11, o C, o 12, o D, o 13, o E, o 14 e o F, o 15, tá? Ele substitui esses posicionamentos. Não quer dizer que eles têm esses valores absolutos, não, né? Porque o 15 no sistema decimal é questão de posicionamento, como expliquei, tá? E aí lá no decimal, as nossas potências eram de base 10, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Aqui a nossa potência é de base 16, porque temos 16 algarismos, né? 16 dígitos ou símbolos. Então por isso que a base é 16, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A correspondência, né, que eu estava falando é essa, né? O 0 corresponde ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 10, a correspondência é com quem? Com o A, o 11 com o B, o 12 com o C, o 13 com o D, o 14 com o E e o 15 com o F. Essa é a correspondência na hora de a gente fazer o posicionamento numérico e converter de uma base a outra. Então aí a conversão. Então, primeira coisa, eu coloquei o número lá, 4D2. É um número. Vai ser uma letra. É um número no sistema de numeração hexadecimal, que tem letras. Qualquer letra? Não. Quais podem ser usadas? A, B, C, D, E, F. 6 letras, né? Esse Hzinho é uma letra que faz parte do sistema? Não. Por que não? Porque ele só vai até o F. Então, para que esse H? Para te dizer, olha, esse número está expresso na numeração hexadecimal. Só para isso. Mas quando eu faço 1245 no decimal, eu não coloco um D de decimal, eu não coloco um 10 lembrando que é base 10. Claro que não, nós estamos acostumados. Nós sabemos qualquer número, ele está no sistema decimal, né? Se eu tiver um outro sistema, eu tenho que identificar o outro sistema, e não o nosso. Imagina, você tem que ficar identificando todos os números para falar que é do decimal. Não, ele é um padrão, ele é universal, né? Então o Hzinho aqui ele não entra como número, ele entra só como uma simbologia, né? Ele é um índice, ele entra como uma simbologia para te dizer,
Este sistema é o hexadecimal, então siga as regras dele. Então, olha só, primeiro posicionamento. Ô, professor. Oi, pode falar. Desculpa interromper, deixa eu te fazer uma pergunta. No lugar desse H, poderia ser 16? A numeração 16, para insinuar que estaria na base hexadecimal? Sim. Também? Com certeza. Também é utilizado assim. Tem um 16 lá para mostrar que é hexadecimal. Tá bom? É a mesma coisa, o 16 ele não faz parte do número, ele só indica que o sistema é hexadecimal. Fechou? Beleza. Bom, então, tranquilão. Precisando aí, pergunta. Então, olha só, o posicionamento, ó. Primeiro posicionamento é o 16 elevado a 0. Ah, mas por que 16? Porque a base é hexadecimal. Se fosse a base decimal, não seria 16, seria 10, né? O segundo, 16 elevado a 1. O terceiro, 16 elevado a 2, né? Bom, 16 elevado a 0 é 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que ele tem peso aqui, ó. Peso 1, né? 16 elevado a 1 é 16. Por isso ele tem peso o quê? 16. 16 elevado a 2 é 16 vezes 16, que é 256. Por isso que ele tem o peso 256. Né? Então o peso dele, ele cresce mais rapidamente do que o decimal, né? Porque se fosse decimal, seria 10 ao quadrado, 100. Teria peso 100. Esse cara já está com peso 256. E aí o seguinte, após saber, né, de acordo com o posicionamento, né, qual que é o peso, ou qual que é o expoente da minha potência, cuja base é 16, eu venho para o número que multiplica por essa base, ou por essa potência, né? Então aqui é o número 2, vezes 16 a 0, por quê? Porque aqui é o 2. Aqui é o 4 vezes 16, por quê? Porque aqui é o 4. Agora, e esse aqui, galera? 13? Opa, mas por que o 13? Porque no sistema hexadecimal, o D ocupa a posição do 13. Né? Vamos lembrar? Eu tenho até o 9. Aí o 10 é o A, o 11 é o B, o 12 é o C e o 13 é o D. Então, no sistema hexadecimal, o D representa o 13. Estou fazendo os cálculos, né? 16 elevado a 0 é 1 vezes 2, resulta em 2. 16 elevado a 1 é 16 vezes 13, resulta em 208. 16 elevado ao quadrado, que é 256, vezes 4, resulta em 1024. Somando 2 mais 208 mais 1024, eu tenho o número correspondente a 1234. Isso, gente, é simplesmente uma conversão, né? Eu acho muito difícil, igual eu falei, não sei que a pessoa tem uma prática assim de trabalhar tanto com isso e ter um cálculo mental muito rápido ou de associação. Se eu falar assim, ó, 4D2 na base hexadecimal, o cara já fala 1234 no sistema decimal. Essa conversão automática, né, ela não se dá assim, né? Mas, se você tiver um 4D2, indicando que é no sistema de numeração hexadecimal, ele vai corresponder no nosso sistema de numeração decimal, né, como 1234. Quer dizer, se eu trabalhar esse trio aqui, o 4D e o 2, mudando o 2 para o primeiro, o 4 para o segundo, ou o D para o primeiro, então eu vou gerar outro número decimal, obviamente, associado a esse hexadecimal, ok? Então o que fica aí? Primeiro, ele é hexadecimal por quê? Porque ele tem o decimal, são 10 dígitos, 10 algarismos, mais 6 dígitos algarismos, porém representado em letras, A, B, C, D, E, F. Então o total são 16. Então a minha base para conversão é o que? Base 16. Ocupou a posição primeira, 16 elevado a 0, a segunda, 16 elevado a 1, a terceira, 16 elevado a 2, vezes
o número indicado na devida posição, né? A primeira, a segunda ou terceira. Aí se tiver uma letra, bom, se tiver uma letra, quais são as letras possíveis? A, B, C, D, E, F. Quais são os valores nesta ordem? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, associou, fez o cálculo, somou, converti meu sistema de numeração hexadecimal para o sistema o quê? Decimal. Eu lembro, galera, que, igual vocês estão falando aí, não, todo mundo já estudou, fez tal matéria e tal. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? Isso tem que ficar, isso a gente tem que reconhecer, né? Que nem que seja fora do contexto computacional, mas sempre você aprende e carrega alguma coisa. Eu me lembro, né? E aí já é muito tempo, muitos de vocês não estavam aí nesse mundo ainda, né? Mas para vocês terem uma ideia, em 1994, né, que é o ano de implantação da URV, que se converteu no Plano Real, né, que foi o ano também da morte aí do Ayrton Senna, em 1994 eu ensinava isso aí na quinta série, né, antiga quinta série. Hoje é chamado de sexto ano, né? Mas era aquela coisa, né, era um ensinamento puro e simples matemático, com o objetivo de que o aluno... qual que era o objetivo do aluno entender isso? Imagina, um menino lá, 11 anos, quinta série, novatinha, estudando sistema decimal, que já era conhecido por ele, binário, hexadecimal e octa. Então, para ele, era para ele ter uma ideia de que, além desse que a gente conhecia como decimal, que às vezes ele nem sabia que era esse nome, como muitas pessoas não sabem, ele também existia um outro universo, existe um outro universo de outros sistemas de numeração. E aí você falava para o menino, não, esse aqui você usa. Computação, né? A computação lá estava engatinhando ainda, né? A gente ficava lá meio que namorando Basic, COBOL, essas coisas, né? Então você falar para ele, né? Eletrônica, utilizado, assim, não fazia muito sentido para ele, né? Tanto que foi abolido do currículo de matemática, você não estuda isso mais, né? Pelo menos no período que eu trabalhei com ensino fundamental e médico, né? Lecionando matemática, a gente não trabalhou com isso mais. Esse currículo ele vem sendo modificado a cada ano, mas eu ainda acho ele perverso, né? No sentido de que há mais ganhos, né? Se você estudar enfaticamente determinadas áreas da matemática do que outras, né? Dando prioridade à qualidade ao mundo real do que à quantidade, né? Então, assim, geometria, seja ela plana, espacial, analítica, descritiva, geometria é fundamental. Para mim, ela devia fazer parte de 70% a 80% do currículo. O cara tinha que respirar, comer, dormir, acordar com geometria, né? Matemática financeira, quem sabe? Quase ninguém. É pouco ensinado. Tratamento de dados, estatística, gráfico, né? Pouco estudado. Então, tratamento de informação, matemática financeira, e principalmente geometria, você consegue abarcar as principais áreas da matemática necessárias ao desenvolvimento total aí. Mas o currículo ainda não é este, né? Voltando aí à nossa matéria. Exemplo aí do sistema hexadecimal. Esse número aí, olha, 1FH, né? Então, o H, veja bem, ele está maiúsculo e do mesmo tamanho do F. No exemplo anterior, veja bem, ele estava na notação indicial. O que é a notação indicial? Ele estava com um índice aqui, né? Um índice. Tá vendo? Aqui ele já está do lado. Não importa. Ah, Renato, mas se eu confundir esse H representando algum número, não vai confundir. Por que você não vai confundir? Porque só vai até F. Você não tem H representando número nenhum. Você sabe que esse H é simples e puramente para falar este cara aqui é do sistema de numeração hexadecimal. Então, na verdade, só tem 2 dígitos. Você tem o quê? O 1 e o F. O F, o posicionamento dele é o primeiro lá, né? Então, é 16 elevado a 0 vezes 15. Então, 16 elevado a 0 por quê? Porque ele está aqui em primeiro, da direita para a esquerda. Ah, mas por que 15?
Porque 15 é o quê? O F. Lembra? A, B, C, D, E, F. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então o F é o 15. O número 1 está no segundo posicionamento, da direita para a esquerda, então ele é o 16. Se esse cara que é o primeiro é 16 elevado a 0, esse cara é o 16 elevado a 1. Ah, por que 16? Porque é o sistema de base hexadecimal. Aí por que o 1? Porque o 1 é que está nessa posição aqui. Né? Estou fazendo os cálculos, 16 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1, vezes 15, 15, 16 elevado a 1, 16, vezes 1, 16. 16 mais 15, 31. Então, o número 1F corresponde ao 31 no sistema convencional decimal. Um outro exemplo. O número ABC. E esse Hzinho? De novo, esse Hzinho é simplesmente para informar que o nosso sistema é um hexadecimal. Né? Olha lá, posicionamento. Então, esse cara, ó, o primeiro, 16 elevado a 0. O segundo, 16 elevado a 1. O terceiro, 16 elevado a 2. Tivesse um quarto, 16 elevado a 3. Por que 16? Porque é base hexadecimal. Né? O 12, por que o 12? Porque o C corresponde a 12, né? A, B, C. 10, 11, 12. Por que o 11? Porque o B corresponde ao 11. A, B, 10, 11. E por que o 10? Porque o A corresponde ao 10. Depois do 9 vem o A, que corresponde a 10. Fazendo os cálculos, 16 elevado a 0 é 1, vezes 12, 12. 16 elevado a 1, 16, vezes 11, 176. 16 elevado a 2, vezes 10. 16 elevado a 2, 256, vezes 10. 2.516. Somando os três números, eu tenho o meu decimal, que é 2.741. Né? Então, se você for contratado numa empresa, seu chefe pode falar, olha, eu vou te pagar um salário de ABC reais, no sistema hexadecimal. Né? Ou ele vai falar, vou te pagar um salário de 2.741 reais. Essa aí é a nossa equivalência. Mas, não, só esse exemplo. Pessoal, com relação ao sistema de numeração hexadecimal, alguma dúvida? Algum esclarecimento? Querem perguntar? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, vamos lá. Sistema de numeração octa. Octal. Bom, esse sistema octal, o nome já fala, né? Octa, né? A gente segue aquela mesma linhagem, né? Das classificações, né? Bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, né? Então está relacionado a 8. Então ele é um sistema de base 8. Se ele é um sistema de base 8, eu vou pegar parte do meu sistema de numeração decimal. Eu vou pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que parou no 7? Porque de 0 a 7 eu tenho 8 dígitos, ou 8 algarismos, né? Então tá aqui, base 8. Né? Como que eu represento o sistema octal? Eu coloco meus números, então aqui não vai ter letra, né, gente? Aqui não vai ter letra. E quais números possíveis de se aparecer aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai aparecer um 9 aqui? Não, não vai aparecer um 9 aqui. Porque ele só usa 8 algarismos, que é de 0 até 7. E esse 8 aqui embaixo, então, o que ele faz? É só para indicar que ele é octal. Você está falando qual que é o seu sistema. Se não tivesse o 8 aqui, seria o quê? Eu iria ler 2.322. Simples assim. Né? O sistema decimal. Como tem um 8zinho, opa, esse sistema não é o decimal. Ele é o octal. Né? E aí eu vou ver a posição. Como ele é o octal, como ele é de 8 algarismos, ele tem a base 10? Não. 16? Não. 8. Então eu vou lá. Posicionamento primeiro, 8 elevado a 0. Segundo posicionamento, 8 elevado a 1. Terceiro posicionamento, 8 elevado a 2. Quarto posicionamento, 8 elevado a 3. Se eu tivesse um quinto, 8 elevado a 4. Se eu tivesse um sexto, e aí vai. Né? Então, e esses números aqui? Bom, esses números são os que estão lá posicionados, né? 2,
2, 3, 2. Fazendo as continhas de tirar e pôr, vamos dizer assim, né? Todo número elevado a zero é 1. 8 elevado a zero, 1. Tem peso 1. 1 vezes 2, 2. 8 elevado a 1, 8. Tem peso 8. 8 vezes 2, 16. 8 elevado a 2 é o quê? 8 vezes 8, que é 64. Tem peso 64. Vezes 3, 192. 8 elevado a 3 é o quê? 8 vezes 8 vezes 8. Né? Que dá 512. Tem peso 512, então ele vai... vezes 2 vai dar 1024. Somando esses 4 camaradas, 2 mais 16, mais 192, mais 1024, eu chego ao final de 1234. Então, esse número no sistema octal, quando convertido em decimal, ou seja, eu pego um sistema de potência de base 8, converto em um sistema de potência de base 10. Essa é a equivalência, né? Eles são iguais? Não. Eles não são iguais. Você está vendo que eles não são iguais. É visual. Não são iguais. Eles são equivalentes? Sim. Por que eles são equivalentes? Porque eles têm o mesmo valor. Cada um no seu sistema, na sua base numérica, ou sistema de numeração. Note que esse sistema, o peso dele, ele cresce mais devagar ou menos rápido que o decimal, né? O decimal começa com 1, parte para o 10, 100, 1000, né? Então, o hexadecimal, ele aumenta o peso de forma mais veloz que o decimal, e o octa, ele aumenta o peso mais lentamente do que o decimal. Vamos apagar esse. Então, exemplos. O número 123, vamos ler 123, então já estou falando da base 10. Então, o número 23 aqui, na base 8, né? Na base octal. Então, se ele tem três símbolos, 3 algarismos, 3 dígitos, eu vou colocar 3 bases 8, né? 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, vezes os respectivos números. Fazendo os cálculos, né, eu vou ter 63, 16, 64. Somando os 3, eu tenho 83. Então, este número na base octal corresponde a 83 na base decimal. Este número aí, 10 na base 10, 1 e o 0, né? Na base octal, ou na base 8. Mesma coisa, 0 vezes 8 elevado a 0, que a base é 8, 1, porque aqui é 1, vezes 8 elevado a 1. Então aqui dá 0, né? Porque 8 elevado a 0 é 1, mais vezes 0 é 0. 8 elevado a 1, 8 vezes 1, 8. Então 8 mais 0, 8. Então, este cara aqui, olha só, né? É legal aqui, porque, veja bem, você tem esse cara aqui, olha, que é na base octa. Ele corresponde a esse cara na base o quê? Decimal, né? Deu até uma troca legal aqui de semelhanças. Pessoal, sistema de numeração octal, tranquilo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo. Então vejam bem, o lance da coisa, né? Qualquer sistema de numeração, o que é o lance aí? A base. Base 10, base 8, base 16. É a base, né? Você tem uma potência. O que é uma potência, gente? Matematicamente falando, é lógico que na física a potência é a capacidade de realizar trabalho em função do tempo, né? Então, quanto mais trabalho se realiza no mesmo tempo, ou no menor tempo, maior potência, né? Potência é trabalho sobre tempo. Joules por segundo, que é watts. Então, potência é aquela... ela te dá a ideia do quão rápido você realiza um trabalho. Ou quão rápido uma energia se transforma em outra, né? Matematicamente falando, o que é uma potência? Uma potência, olha, eu tenho um número aqui, ó, por exemplo, 2 elevado a 3. Né?
O que é 2 elevado a 3? É o 2 sendo multiplicado 3 vezes. Então muita gente até hoje confunde. 2 elevado a 3 é 6, né, Renato? Porque 2 vezes 3 é 6. Não. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então 2 elevado a 3, ou ainda 2 elevado ao cubo, ou ainda o cubo de 2, vale 8. Né? Esse 2 é minha base, esse 3 é meu expoente, e esse 8 é o resultado da minha potência. Né? Então isso aqui, olha, é uma potência. Uma potência, então, uma forma abreviada de você representar um número, né? Então, uma forma abreviada. E aí, com a potência, tem várias regrinhas que facilitam N cálculos aí já vistos por vocês. Tem uma brincadeirinha que é assim, brincadeirinha de matemática, né? Qual número você consegue formar? Qual o maior número você consegue formar usando 3 dígitos ou 3 algarismos? O cara vai de cara falar com você. 9, 9, 9. 999. Aí um cara, então, o maior número com 3 dígitos na base 10, tá, galera? Na base 10. Aí um espertinho fala com você assim, não, eu tenho um maior aqui, ó, 9 elevado a 9 elevado a 9. Ele é maior, né? Ele é maior. Como é que eu resolvo isso aqui, hein, gente? Se eu der para vocês aqui, ó, 2 elevado a 2, opa, 2, tá lixado isso, peraí. De novo, vou tentar de novo. Como é que eu resolvo isso aqui, galera? 2 elevado a 2 elevado a 2. Eu resolvo aqui, ó. Primeiro eu resolvo esses dois aqui, tá? Então fica assim, 2 elevado a... Deixa ele assim. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Então 2 elevado a 4. Né? E o que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ok? Então 2 elevado a 2 elevado a 2 é igual a 16. Agora imagine 9 elevado a 9 elevado a 9. O que é 9 elevado a 9? É 9 vezes 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 9. Vai dar um número muito grande, não vai? Agora imagine esse resultadão imenso. Você pega o 9 e eleva ele. Imagina o 9 elevado a 1000. É 9 vezes 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 9. Né? Muito grande. Agora, isso aqui não vai ser 9 elevado a 1000. Vai ser 9 elevado a um número muito grande. Então é o 9, 9, 9 vezes 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 9. Tantas vezes quanto for o seu expoente. Então, esse número 9 elevado a 9 elevado a 9, na nossa brincadeira da matemática, ele é maior do que esse aqui. É o número de 3 dígitos maior que eu consigo resolver. Aí vem um outro esperto e fala assim, não, eu tenho maior ainda. 9 fatorial elevado a 9 fatorial elevado a 9. É uma brincadeira da matemática, tá? Fatorial. Poxa, mas que 9 elevado a 9 elevado a 9 já vi que é grande para burro. Agora, 9 fatorial. O que é 9 fatorial? Só lembrando, galera. O que é... Quanto que dá 3 fatorial? 3 fatorial é igual 3 vezes 2 vezes 1. Que é 6, né? Então vejam bem, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, né? Aqui em casa somos 6. Eu, esposa e mais 4 filhos. Então às vezes algum colega fala, ah, você vai na festa tal? Eu vou dizer, vou. Aí eu, pelo WhatsApp, eu respondo pro cara, né? Vou sim. Quantas pessoas vão? Aí eu coloco assim, 3. Eu coloco assim. Aí o cara pensa, pô, só 3 tá bom, né? Ele tá até exclamando, 3... Não. Tô querendo falar para ele que é 3 fatorial, ou seja, aqui de casa vão 6 pessoas, né? Quando ele vê 6, ele lembra da aula de matemática que ele faltou. Então, fatorial é isso. Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. E aí vai.
Ou seja, 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, note que 9 fatorial já dá um numerão, né? Um número grandão. Número grandão, número grandão. Agora imagina esse número imenso, esse imenso, vezes, esse outro imenso, que vai dar uma hora ainda, que quando você fizer esse aqui, meu filho, então não cabe, né? Não cabe na máquina não, de jeito maneiro. Então é uma brincadeira de matemática que mostra como representar um número, o maior número possível, utilizando apenas 3 algarismos. É lógico que é uma brincadeira matemática, porque quando você fala 9 fatorial, você está embutido vários algarismos ali. Então, por isso que não vale. Bom, o sistema octa, ok, né, galera? Só questão de base, como eu falei para vocês, então todo mundo ok. E o nosso querido sistema de numeração binário. O nosso sistema de numeração binário, binário vem de 2, né, gente? Binário vem de 2. Notem que normalmente toda a nossa associação ela é binária, né? Quando você tenta fugir disso, começa a dar problema. Casal, binário, no sentido de 2, né? São 2. Quando você vai somar números, você soma de 2 em 2. Se eu falar com você assim, quanto que dá 2 mais 2 mais 2? Você fala 6. Aí, Renato, eu falei 6. Eu não somei de 2 em 2, eu somei de 3. Eu peguei 2 mais 2 mais 2 e sei que dá 6. Claro, você tem uma meia que decoreba na sua cabeça. Embora você associe quantidades, né? Se eu pegar 2 qualquer coisa, mais 2 qualquer coisa, mais 2 qualquer coisa, eu sei que esses 6 qualquer coisa é a junção daqueles 2, 2 e 2. Você tem a ideia numérica formada na mente. Mas quando você vai fazer um cálculo, você vai fazer o quê? 2 mais 2, binário, fração dupla. 4. 4 mais 2, 6, binário. Seu cérebro vai pensar assim, né? Quando você tem qualquer número aí, se eu falar, por exemplo, se eu falar com você 175 mais 284 mais 527, você já não vai me dar a resposta automática assim. Não sei se você tenha muito treinamento, tem gente que tem, né? Treinamento para dar resposta automática, mas no caso contrário, não. Você vai pegar os 2 primeiros que eu falei, que eu já nem lembro quais são, somar e depois somar com o terceiro. Então as nossas operações, elas também são de 2 em 2. São operações binárias, né? E nada melhor do que usar um sistema binário, porque é o sim e não. É o aceso e apagado. É o existe ou não existe. Não é isso? É o tudo ou nada. O famoso 880. Então você só tem 2 possibilidades. Você tem um circuito em que esse circuito está ligado ou desligado. Ou ele tem corrente ou ele não tem corrente. Né? O circuito é a parte dele que interessa. Então nada melhor do que você fazer qualquer comunicação com o sistema fechado e sistema aberto. Para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então essa comunicação binária é que é a mais utilizada, né, em sistemas computacionais eletrônicos, né, que os dois se encontram na hora de materializar o que você propõe, né? Então a eletrônica mais a computação se encontram ali. E elas usam muito o sistema binário, que é o 0 e 1. Né? Renato, o sistema binário poderia ser o 8 e o 9? Poderia. Poderia ser A e B? Poderia. São só 2. Poderia ser asterisco e estrelinha? Quadradinho e bolinha? Poderia. Só para falar que são 2 coisas. Né? Então utilizou-se o 0 e 1, ou 1 e o 0. Né? Então por que ele é base 2? Porque você tem 2 dígitos, 2 algarismos, né? 2 símbolos numéricos. Né? Então note que a todo momento aqui, ó, nossa base, obviamente, nossa base é 2. Sempre dá esse narizinho parecendo um balãozinho, né? Então nossa base é 2, tá vendo aqui, ó? Tem a nossa canetinha aqui. Toda a nossa base é 2, porque o sistema é
binário, nós temos 2 dígitos. E a ordem também segue a mesma regra, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, tudo. E aqui eu só encontro quem? 0 e 1, não vou ter um 3, não vou ter um 4, não vou ter nada, né? Porque esse sistema só permite 2 símbolos, 2 algarismos, 2 dígitos, né? E o 2 aqui embaixo é para dizer que é binário. É claro que quem está na computação, na eletrônica, você vê lá 1001, 10001. O cara nem pensa, isso aqui é decimal, que é? Ele já sabe que é binário, né? Ele já sabe que é binário. Então, nem sempre se usa nessa índice 2 aqui, mas ele é importante para indicar que é binário. Senão eu vou ler o quê? Eu vou ler 1011. Né? E o mesmo cálculo, a posição que eu ocupo. Ó, aqui na frente multiplicando, você só tem 2 possibilidades, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Né? Então, ou o seu resultado vai ser 1, ou o seu resultado vai ser 0, ou o seu resultado vai ser uma potência, vai ser um múltiplo de 2, na verdade, né? Que ele pode ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, e aí vai. Né? Nós explicamos aquele dia por que a gente pega lá a memória de 2024, de 2048, e não certinho 2000, né? Ou 1000 e assim. Porque cada dígito desse aqui nosso é um bit, né? Um bit, e ele vai, uma associação de bits, você forma um byte. Então, a base é 2, então você vai ter sempre múltiplos de 2 aí envolvendo, ou resultados cuja potência é de base 2, né? E aí depois, somando os meus resultados, eu chego ao meu decimal, que é 11. Então, esse número 1011 na base 2, ele é meu 11 na base 10. Exemplo, né? Número 10 na base 2, 10 binário, quanto que ele dá em decimal. Então, note o seguinte, galera, por que eu estou pegando, a gente explica o sistema e converte em decimal. Explica o sistema, converte em decimal. Explica o sistema, converte em decimal. Por quê? Porque simplesmente se eu chegar e falar, esse sistema aqui é hexadecimal, ele tem 16 dígitos, isso, né, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, tá. Eu tenho um número aqui, por exemplo, 2, 3, A. Eu estou pegando e sempre convertendo binário para quê? Para a gente ter a ideia. Então quer dizer que esse número 1 e 0, em binário, se eu converter para a base decimal, equivale a 2. Quantitativamente falando, sim. Então nós estamos vendo as bases utilizadas e a conversão para o sistema decimal. Né? Depois já vê o contrário. Como é que converte um binário em decimal? Como é que converte um hex em decimal? Como é que converte um octodecimal? Ou como é que converte um octa em binário? Como é que converte um binário em hex? E aí vai. Essas são as conversões. Né? Então aqui, olha só, o número 10 corresponde ao número decimal 2. Aqui também dá aquela brincadeira interessante, né? O 0 na base 2, ele equivale ao número 2 na base 10. Ok. Mais um aí, né? 1010. Então, olha só. 10, 2. 1010, 10. Ao pulo que já deu. Parece que o número cresceu muito, né? 10 foi para 1010. Nossa, esse número cresceu pra caramba. Pulou de 2 para 10. Por quê? Ele vai crescendo lentamente, né? Ele vai crescendo lentamente. Por quê? Porque o posicionamento dele, ele vai de potência de base 2. 2 elevado a 0. 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Ao de base 10. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. O outro está no 2. 10 elevado a 2, 100. O outro está no 4. 10 elevado a 3, 1000. O outro está no 8. Então, quer dizer,
a velocidade com que cresce um número no sistema decimal, conforme o seu posicionamento, é muito superior ao de base 2, né? É por isso que aquele número, quando eu passo de 10 para 1010, a impressão é que ele vai crescer muito, mas não. Ele foi de 2 para 10, cresceu um pouco porque sua base é o quê? 2. E toda vez que eu tenho um zero aqui, o meu resultado também dá zero aqui, né? O resultado dá zero, né? E quando eu somo, eles não têm influência nenhuma, né? 8 mais 2, 10. Ele não tem influência nenhuma aqui. Ele tem influência no posicionamento. Ele aumenta meu número no seguinte sentido. Se eu tivesse 1, 0, 0, 1, 0, ou seja, tivesse mais um 0 aqui, ó, cravado aqui nesse meio, em vez de ser 1, 0, 1, 0, fosse 1, 0, 0, 1, 0, quer dizer, esse 0, ele não contribuiria para o meu resultado, porque daria 0, mas ele contribuiria de empurrar o 1 para a próxima casa, né, onde 2 vai dar 4 é 16. Então, ao invés de aparecer o número 8, apareceu o número 16. E aí 16 mais 2 seria 18. Então, ele fez o meu número crescer de 10 para 18. Quer dizer, ele, enquanto 0, ele contribuiu para mudar o posicionamento do número 1. E aí meu número também cresce, mas também cresce lentamente, né? Eu pego 1, 0, 0, 1, 0 para dar 18. Vamos lá. Mais um exemplo. Olha só. É isso que eu falo. Olha esse número aqui que parece que é enorme, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, né? Imagina 8 dígitos. Se fosse na base 10, é um número bem grande, né? Mas, traduzindo de binário para decimal, 255, né? Note que só tem número 1, então todos contribuem, além de mudança de posicionamento, que faz com que o número cresça, ele ainda tem o seu valor 1 multiplicado pelo resultado, que é um resultado que vai somar com os outros. Então ele tem duas contribuições aí. O seu valor que agrega a soma final e o seu valor de posição, né? Então você começa aqui, ó. Como é tudo 1, você vai ter, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. E aí vai 1 e vai 2, 4, 8, 16, 22, 64. Quando eu somo tudo, 255. Então, percebam que a gente só está falando de conversão de número para número, né? A gente não está convertendo nada em outras linguagens para a gente que configura palavras, símbolos, etc. Mas notem que o tanto de vezes que eu tenho elétron e não elétron, ou aceso, é muitas vezes para gerar um número relativamente pequeno. Então é como se o sistema binário tivesse que ralar muito para chegar no decimal, no valor. Ó, 3 exemplos aí. E aqui, gente, um quadro comparativo, né? Que é a equivalência, né? A correspondência entre os sistemas, né, de numeração. Aí é só para fazer uma correspondência básica mesmo. Então, aqui, ó, os sistemas aqui, ó. Decimal, hexadecimal, octal e binário. Aqui repete, porque não coube tudo aqui, né? Ele vai de 0 a... Como o que tem mais diz é o hexadecimal, ele tem que de 0 a 15. Mas não coube tudo aqui, né? Porque senão ficam muito pequenos números. Eu tive que migrar para o lado de cá, né, para dar continuidade. Então, lá acima decimal, ó, que vai de 0 até 9. O decimal para aqui, ó. O decimal para aqui. Né? Qual que é a sua correspondência? Então, no hexa, 0 corresponde a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, até o 9, né? 9 corresponde a 9 no hexa. Por quê? Porque tanto o hexa vai até no mínimo 9, como o decimal vai no máximo 9. Quando começa a aparecer mais números, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele é compensado pelas letras do hexadecimal. Ah, Renato, se eu tivesse aqui o 16, agora aí você teria que fazer a conversão. Não seria uma tabela de equivalência, né? Do mesmo modo, o octal só vai até o 7. O octal só vai até o 7. Depois que passa do 7, olha lá, até o 7, o decimal
e o hexadecimal têm a mesma equivalência. Depois que passa do 7, olha lá, ó, ele já começa a assumir outros valores, né? Outros valores. E a mesma coisa o binário. O binário é mais complicado ainda porque ele é só 0 e 1, né? Então eu vou formar todos por 0 e 1 e meu posicionamento vai mudando, né? Aqui, se vocês percebem, olha, seria só 0 e 1 mesmo, né? Seria só 0 e 1 mesmo. Colocou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 só para continuar com 4 casas aqui. Fica uma coisa bem padronizada, semelhante. Mas aqui o 0 e 1 corresponde ao 0 e 1. E aí vai mudando aqui, alternando de posicionamento, a fim de que, quando convertido, né, se transforme nestes outros números. Então, quando eu falo 1110, eu não estou querendo dizer 1110. Se eu quiser traduzir para o sistema decimal, esse 1110 eu falo o quê? 14. Quando eu falo no octal 16, eu não estou falando 16 unidades do sistema decimal. Eu estou falando o quê? 14 unidades. Quando eu falo eu não estou falando a letra grega E. Estou falando que o E no hexadecimal corresponde a quem? 14 no decimal. Então, só para vocês verem o quão é diferente, né, essa representação numérica em função da minha base. É interessante o seguinte, galera, por que eu tenho que ter uma base? Né? Por que eu tenho que ter uma base? Eu tenho que ter uma base simplesmente porque os números são infinitos. Então, eu não vou usar infinito símbolo. Né? Vamos supor, o meu sistema decimal é formado de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o número 10, o que é? Em vez de eu pegar o 10, pegando os números que eu já tenho, símbolos, pô, se ele é de 0 a 9, eu já tenho o 0 e o 1, então eu vou posicionar, formando 10. Depois eu pego 11. Então, durante todo o meu sistema de numeração, de base 10, de numeração decimal, você não vai ver qualquer número que seja distinto de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Imagine, chegou no 9, e agora? Qual que é o próximo? Estrelinha. Chegou no 11, casinha. Chegou no 12, pedrinha. Chegou no 13, cobrinha. Chegou no 14, e aí? Meus símbolos vão esgotar. E aí você vai ter que fazer igual o chinês, né? Você vai ter que decorar aqueles milhares lá, sei quantos lá, são 5.000 símbolos lá, ou ideogramas, né? Então, assim, é complicado, né? Você vê que a língua chinesa, né, para quem conhece um pouquinho, né, eu não conheço nada, mas eu já li sobre, ela é uma língua muito pobre, né? É uma língua muito pobre. Muito mais pobre do que o inglês, por exemplo, que é mais pobre que o português. Nossa língua é rica, né? Rica em detalhes, em sons, né? Você vai fazer uma frase, você usa diversas palavras, onde essas palavras têm uma função de acordo com onde ela se localize e o que ela vai ligar, né? A associação. No inglês, muitas vezes, com poucas palavras, você fala a mesma frase. É uma língua mais pobre, né? O chinês, então, assim, é muito complexo, né? Masculino, feminino, assim, é difícil distinguir. Igual o plural. Imagina o plural na língua portuguesa e o plural no inglês. É muito diferente. Agora, o plural no chinês, então. Então, ele é uma língua pobre nesse sentido da composição. Mas se você for observar os ideogramas, a quantidade de símbolos que eles têm, nossa, é muita coisa, né? E se você for analisar também, algumas línguas têm declinações, né? O latim tem 5, o sânscrito parece ser 14, e o chinês também tem modificações no som. Às vezes você fala a mesma palavra mãe, por exemplo, né, chutando, mas você muda
só o mãe para o mãe, para o mãe, você só muda onde, em tese, você colocaria um acento ali, né? Então, assim, é uma língua complexa, mas pobre, vamos dizer assim. Então, mas ela é cheia de símbolos. Então, para evitar esse monte de símbolo no sistema de numeração decimal, é que você, a partir do 9, você só vai usar 10 símbolos. A partir do 9, você tem o quê? A repetição dos mesmos números de 0 a 9. Porém, agora você vai ordená-los, cada posição ele vai calcular um valor de acordo com a sua base, né? Ele vai dar 0, ele vai dar 1, ele vai dar 2, ele vai dar 3. E você tem aí infinitos números com apenas 10 símbolos, 10 algarismos, 10 dígitos, né? E a mais pobre ainda, o binário, porque só tem 2. Né? Então, você vai esgoelar mesmo para falar um número do tipo, eu vou falar 5.555. Né? Passa esse trem para binário. Imagina o tanto de 1 e 0 que você vai ter que usar, né? Ok? Pessoal, alguma dúvida aí? Questionamentos? Esclarecimentos? Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Seguinte. Beleza, pessoal, tranquilo. Beleza. Ô, pessoal, seguinte. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, né? Já tá quase na hora do intervalo mesmo, que é 8h30. Agora são no relógio 8h22. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui 15 minutinhos a gente volta, pode ser? Combinado. Então, beleza. Daqui Beleza. 15 minutos, 15 minutinhos, nós voltamos para a aula. Até mais aí, galera. Agora aqui, gente, a gente vai fazer alguns comparativos aqui, né, que são importantes para a gente. De conversões. Nós vimos cada sistema, e cada sistema, cada um dos 4, nós vimos as conversões. É lógico que o binário, lógico que o decimal, nós não fizemos conversão para decimal, né? Nós só mostramos como que é a questão do posicionamento dos números em função de sua base. Mas os outros nós fizemos conversão para o binário, para o decimal, para a gente ter a ideia quantitativa, né? Então, aqui é o seguinte, aqui conversão do binário para o decimal, já vimos. Então, isso aqui já é fato consumado, né? Como é que transforma, por exemplo, o número 1011 na base 2, né, binário, em decimal. É a questão da base 2, o posicionamento das potências, né? Ela vai dar 0, 1, 2 e 3, e multiplicado pelos respectivos algarismos de representação binária, que são zeros e uns, né? Então, fazendo a conversão de 0, 1 na base 2 para o decimal, é exatamente o número 11. Né? Então, já vimos essa parte aí. Agora, essa aqui não. Essa é o contrário. Como converter de um número decimal para binário. Tá? Então, olha só. Binário para decimal, conversão. Conversão de hexadecimal para binário. E conversão de octal para binário, nós já vimos. Como é que eu faço? Eu pego a base. 2 para o binário, 16 para o hexadecimal e 2 para e 8 para o octal. Pego a base, faço posicionamento, faço a operação matemática, somo e obtenho o binário. Agora, do contrário, de decimal para binário, de hexadecimal para binário, aliás, desculpa, de decimal para binário, de decimal para hexadecimal e de decimal para octal, nós vamos usar o método das divisões sucessivas. Como é que é esse método aí? Para os 3. A gente vai fazendo divisões sucessivas até você chegar... Pessoal, microfone aí. Quem está com ele ligado, desliga por gentileza. Aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo para todos aqui. Ativar o mudo. Beleza. O mudo está ativado para todos agora.
menos para mim. Então. Voltou a imagem aí, galera? Tá a imagem da aula? Sim. Beleza. Então vejam bem, galera. A conversão do decimal para qualquer uma das três bases, binário, hexadecimal e octal, nós vamos usar o método das divisões sucessivas. O que é isso, método de divisão sucessiva? A gente monta o algoritmozinho da divisão, né? Como é que a gente aprendeu a dividir? 45 dividido por 2. A gente monta um algoritmo, né, de divisão, em que a gente faz a divisão. Você tem lá, por exemplo, né? Vamos fazer aqui, ó. Você tem, por exemplo, tá? Como é que eu faço o 50 dividido por 3, né? Quando eu aprendi a fazer, quando vocês aprenderam. Eu pego 50 e divido por 3. Esse aqui é meu algoritmo, quer dizer, meu conjunto de procedimentos. Eu divido 50 por 3, né? Eu tento a primeira casa e etc. Faço a divisão, né? Que eu tenho o dividendo, que é o 50, o divisor, que é o 3. Eu vou ter o quociente, que é o resultado da divisão, e vou ter o resto, né? Que se a divisão for exata, eu vou ter um resto 0. Se não for, eu vou ter um resto que vai entre 0 e 3 nesse caso, né? Então esse é o algoritmo da divisão, de como nós aprendemos a dividir. Nós vamos usar exatamente esse algoritmo da divisão. Só que nós vamos fazer divisões sucessivas, quer dizer, nós vamos fazer contínuas divisões, onde o meu dividendo é o número que eu quero converter. Então eu quero converter 45, o número 45, base 10, em um binário. Então, o número decimal que eu quero converter, ele sempre é o meu dividendo. Quem será meu divisor? Meu divisor será a base. Se ele for binário, meu divisor é base 2. Se ele for octal, meu divisor é base 8. Se ele for hexadecimal, o meu divisor é base 16. Né? Até quando eu divido? Até quando a divisão não for mais possível no conjunto dos números naturais. Né? Então, por exemplo, 45 posso dividir por 2? Posso. 22 posso dividir por 2? Posso. 11 posso dividir por 2? Posso. Mas eu chego no final que eu tenho 1. E 1 eu não posso dividir por 2. Eu posso no conjunto dos números o quê? Racionais. Mas não no conjunto dos números naturais. Né? Então, na base 8, até quando eu não consigo mais dividir por 8. Até quando o meu resto não é mais possível ser dividido por 8. Na base hexadecimal, até quando o meu resto não se torna mais possível dividir por 16. Tá? Então, eu vou fazendo as sucessivas divisões, onde o meu divisor é a base, até a minha divisão ficar impossível para o conjunto dos números naturais. Bom, então vamos lá. Qual é a sequência? Pega 45 dividido por 2. Dá 22. Né? 22 vezes 2, 45. 44. 45 menos 44, 1. Sobrou o resto 1. Deixa ele quietinho. Quando eu faço 22 dividido por 2, então notem, gente. Quando eu pego qualquer número e divido por 2, né? Ou minha divisão é exata, ou seja, dá resto 0, ou minha divisão dá resto 1. Né? Minha divisão não vai dar resto 2, porque senão eu pego esse 2 e coloco na divisão novamente e dá resto 0, ela fica exata. E nem dá resto 3. Por quê? Onde tem resto 3 tem resto 2. Onde tem resto 2 eu utilizo o resto e só sobra, na verdade, o resto 1. Então, meu resto sempre vai ser 0 quando minha divisão é exata e sempre vai ser 1 quando ela não for. Né? Então, vamos lá, de novo. 45 dividido por 2, 22. 22 vezes 2, 44. 45 menos 44, resto 1. Agora, o meu quociente, que é o resultado da divisão, eu divido novamente por 2. Por isso que são divisões sucessivas. Né? 22 dividido por 2, opa, deu 11. 11 vezes 2, 22. Então, resto 0. 11 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, resto 1. 5 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, resto 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resto 0. Por que eu parei a divisão? Porque se eu pegar meu quociente e for tentar dividir por 2, eu não consigo dividir 1 por 2. Consigo sim, Renato, dá meio, dá 0,5. Claro, você está indo para um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Vamos relembrar lá da matemática?
quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até o infinito, desde que vá de uma em uma unidade, né? Quando eu pego esses números, que eu passo a considerá-los positivos, e pego o espelhamento deles, que são os negativos, ou seja, 0 mais 1 menos 1, 0 mais 1 mais 2 menos 1 menos 2, 0 mais 1 mais 2 mais 3 menos 1 menos 2 menos 3. Ou seja, quando eu pego o meu conjunto numérico, que é o 0, mais os números naturais com sinal positivo, mais os números naturais com sinal negativo, eu tenho um conjunto dos números inteiros, né? Quando eu começo a achar divisões, né? 1 dividido por 2, 0,5, ou então a própria fração meio, né? 2 dividido por 3, 0,3333, 0,6666666. Eu vou entrar no conjunto dos números racionais, né? Os números racionais são todos os números da forma A sobre B, né? Uma fração, onde o B não pode ser o quê? 0, né? E depois, quando eu pego números além desses, por exemplo, raiz quadrada de 2, dá 1,41 e etc, etc, etc. Esse número não é natural, esse número não é inteiro, esse número não é racional, né? Esse número é de um outro conjunto chamado de números irracionais. Então, quando eu abarco todos esses meus conjuntos, eu tenho um conjunto dos números reais, né? Eu vou abarcar todos aí, né? Os naturais, inteiros, racionais, reais. E aí, eu tenho um outro conjunto, que é a parte desse, que é o complexo, o conjunto dos números complexos, que aí é um outro universo, né? Então, aqui sim, chegou no 1, eu não divido por 2 no conjunto dos números naturais, parou por aí. Como é que eu escrevo o número? Eu pego essa ordem de conjuntos de 0 e 1, né? Começa aqui ao contrário, eu começo com 1. Esse 1 é o do final ou do começo? É o do final, começa do final. 1, 0, 1, então, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Na base 2. Então, o número 45, decimal, base 10, corresponde a 101101 na base 2. Ou seja, eu fiz simplesmente dividindo sucessivamente por 2 até que a divisão não seja mais possível no conjunto dos números naturais. Eu divido quem por quem? O meu divisor sempre é o 2. Por quê? Porque a base é binária, base 2. E o meu dividendo começa com 45 e os próximos dividendos, eles são o quê? Os restos da divisão anterior. Ok? Então, é assim que eu chego na conversão de decimal para binário. Alguma dúvida aqui na conversão de decimal para binário? Alguma pergunta? Tá ok? Vamos lá. Conversão de hexadecimal para binário. Hexadecimal para decimal. Já vimos também. O que é? Verifica a potência. Então, a potência é base 16. O posicionamento é a elevado a 0, a 1, a 2 ou a 3. E os números que vêm na frente multiplicando são os números que estão lá, né? O 1 multiplicando, 2. Quando é letra, eu tenho que prestar atenção, né? Porque eu tenho as letras de A até F, correspondendo 10, 11, 12, 13, 14, 15, respectivamente. Então, por isso que no lugar do C eu coloquei 12. Eu tenho A, B, C, 10, 11, 12. Beleza? Fiz o posicionamento, fiz o cálculo, somo todos os resultados e eu terei o número 300. Então, o número 12C na base 16, ou na base hexadecimal, é o número 300 na base decimal. Isso nós já tínhamos visto. Só voltando, né? Agora o contrário, convertendo 1 de decimal para hexadecimal. Notem que o algoritmo é exatamente o mesmo. Qual é a única coisa que muda? Bom, lá eu dividia por 2. Por quê? Porque era a base 2, binário. Aqui eu divido por 16. Por quê? Porque é a base hexadecimal, 16. Então eu começo com o meu número, em questão que eu quero converter, que é o 438, e vou dividindo sucessivamente por 16. Quem por 16? Primeiro número, depois os restos. Quando eu paro? Quando a divisão
no conjunto dos números naturais não for mais possível. Por exemplo, chegou no 1, eu consigo no conjunto dos números naturais dividir 1 por 16? Não, eu não consigo. Então para por aqui. 438 dividido por 16 dá 27. 27 vezes 16, subtraindo de 438, sobra resto 6. Então, armazena aí. O quociente deu 27. 27 dividido por 16 dá 1. O que é 1 vezes 16? 16, subtraindo de 27, resto 11. Né? Resto 11. Pego lá de novo, então os restos eu vou armazenando. Então, os restos vai ser meu número formado. Então, eu pego lá novamente e tento fazer divisão, né? Aqui nota, eu peguei 438 dividido por 16, meu quociente eu dividi por 16, que deu 1. 1 eu não consigo dividir por 16, então para, né? Então, como ficaria meu número? Meu número ficaria de trás para frente 1, depois o 11, depois o 6. Só que eu não tenho 11. Eu não tenho 11 na base hexa. Eu tenho o quê? Eu tenho A, B, C, D, E, F. Ou seja, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o A é o 10, o B é o 11. Então, eu não coloco 11, eu coloco B. Como o 1 eu tenho e o 6 eu tenho, então meu número é 1B6 na base 16. Ou seja, 438 decimal na base hexadecimal é o quê? O número 1B6 na base D16. Pessoal, qualquer mínima dúvida, acionem por gentileza. Tá bom? Vamos lá, octal. De octal para decimal, já vimos, é a mesma receitinha de bolo. Posiciona-se os números de acordo com a base. Qual base? 2, 10, 16 ou 8. O primeiro é elevado a 0, o segundo elevado a 1, o terceiro elevado a 2, o terceiro elevado a 3. Né? E os números que multiplicam aqui na frente? Os números que multiplicam aqui na frente são os números contidos na base octal, que é do 1 ao 7. Nesse caso, como eu quero a conversão decimal, do 0 ao 9, né? 1 ao 9, no caso. Bom, fazendo os cálculos, eu somo, né? 64 mais 16 mais 3, eu encontro 83, ou seja, 126 octal, 1, 2, 3 octal é igual a 83 decimal. Ao contrário, de decimal para octal, o mesmo algoritmo, ou seja, o mesmo conjunto de procedimentos. Divisão sucessiva para a base. Qual? Base 8. 246 dividido por 8 dá 30. 30 vezes 8, 240. 246 menos 240, sobra 6. Armazena o resto. Meu quociente é o 30. Faço a divisão por 8. 30 dividido por 8, 3. 8 vezes 3, 24. 30 menos 24, 6. Armazena o resto. O meu 3, agora eu vou tentar dividir novamente. Vou dividir por 16. Só por 16. Por 8. Consigo dividir 3 por 8 números naturais? Não. Então para no 3. Qual vai ser o número? 3, traz para frente. 6, 6. 3, 6, 6. Tá? Então isso aqui vai dar 366 na base octal, que corresponde a 246 na base decimal.